Meninas, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendiz Escritor, onde eu converso com alunos queridos da jornada e também com pessoas que me ajudam a tocar esse projeto aqui, que é a Jaque. Jaque, nossa co-hosting, dê um oi aí pro pessoal, para você apresentar a nossa convidada, para eu não te atropelar, né? A gente tá ficando esperta, a gente tá ficando esperta. Estamos adquirindo experiência a cada episódio. Com certeza. É vivendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. Melhor forma da gente conseguir, né? E aí, Exato. galera, como que vocês estão? Bom, hoje a gente chamou a Júlia Miranda pra gente bater um super bate-papo legal. Júlia, que é autora de Ascensão, com mais de 6.000 leituras lá no Wattpad. Autora também, opa, peraí, colinha. Porque eu sou distante, eu estava anotando as coisas enquanto eu estava no carro, então tá um garrancho total aqui. E também de Chamas Vivas, que teve lançamento presencial. Gente, tem coisa mais gostosa que lançamento presencial com direito a autógrafos? E eu fui, eu estava, olha que gracinha aqui, autografada ao vivo. Então, é o orgulho da Cici. Ah, não, claro que eu tenho orgulho de todos vocês que finalizam a jornada, que significa vocês publicarem a história de vocês de qualquer jeito. Mas é legal estar lá e dar um abraço, né? E ser físico, com certeza, também dá mais emoção até para o próprio escritor, né? Exatamente. Vamos deixar, então, a Júlia aparecer aqui, né? Júlia, esse nome que eu tenho um carinho enorme, né? Júlia. Muito bem. Júlia, diga um oi pra gente, dê um olá, um abração pra gente aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, como a Jaque disse, autora de Ascensão, que está lá no Wattpad, também chama As Vivas, que teve o lançamento esse mês. Foi esse mês? Esse mês. Mês passado, a gente Mês tem em passado. agosto. Foi mês Não, a gente passado. em agosto, foi mês passado. Isso. Quase fazendo aniversário de lançamento. E como é que foi para você, Júlia, fazer esse lançamento ao vivo? Você ficou nervosa lá no dia, né? Mas como foi para você estar vivendo aquela experiência? Porque no meu dia, cara, por mais que só tinha amigo e tal, e nem foi assim, tipo, a Júlia ainda tinha a participação do pessoal da prefeitura lá da cidade dela, transmitiram ao vivo e tudo mais. Eu tenho certeza que foi muito mais nervosismo, né? No meu caso, eu tinha amigos, já fiquei nervosa. Você que tinha pessoas desconhecidas, deve ter ficado mais nervosa ainda, né? Ah, eu fiquei sim, nossa, foi assim, surreal, porque faltava 2 horas pro evento e eu ainda não tinha caído a ficha. Aí eu comecei a me arrumar e comecei, tipo, uma tremedeira, assim. Aí eu fui no carro, assim, tentando me acalmar, ouvindo música, tipo, meio tentando me acalmar. Aí eu cheguei lá, cumprimentei todo mundo, né? E daí o pessoal da secretaria começou a conversar comigo, de como a gente ia ser, pra eu ficar mais calma mesmo. Aí na hora da entrevista, até que fiquei meio nervosa, super nervosa. Mas eu acabei conseguindo desenrolar, assim, porque, né, o livro, a Ascensão, todo esse universo que eu criei, é uma coisa que eu gosto de conversar muito. Então até que foi fácil por causa disso. Mas lá no fundo eu tava muito nervosa, demais, assim. Mas o pessoal lá, né, da Secretaria da Cultura, os entrevistadores, eles eram amorzinho de pessoa. Sim, sim. Então, tipo, foi muito tranquilo. Eles E, eram... nem, e a gente que estava assistindo aqui, né? Pelo menos eu acompanhei online, nem parecia que estava nervosa, né? Tava super plena, falando bem da história. É amor, assim, pela história mesmo, um carinho. Então foi tranquilo de falar. Aí, inclusive, fala um pouquinho dela pra gente. Fala um pouquinho dessa história que você tem tanta paixão por ela. Uhum. Então, Ascensão e Chamas Vivas, né, elas é uma história que está no mesmo universo. Então, é algo muito grande, assim, é um universo muito grande, que envolve vários personagens. Tipo, Ascensão nem terminei de escrever ainda, já tem um spin-off. Então, tipo, é realmente um carinho muito grande, porque em relação ao Morrow, que é o personagem que faz parte do spin-off, eu planejava fazer uma história dele só, tipo, depois que acabasse a trilogia de Ascensão. Então, assim, eu tava pensando em fazer a história do mal daqui, tipo, uns 5, 6 anos. Não imaginava que a história dele sairia agora e seria lançado antes de Ascensão.
Mas foi muito bom criar uma coisa só dele, porque desde o começo eu tinha muito carinho, muito amor por ele também, da mesma forma que os meus leitores tinham. E tudo aquilo que aconteceu lá no prólogo de Ascensão foi uma forma, assim, de, de mostrar o quanto ele era importante, quanto ele foi importante para a história e para a irmã dele, a Times, que no caso é a principal. E só que ele acabou, assim, deixando de aparecer, então eu acreditei que ele precisasse de de um foco maior, assim, de uma história só dele. Porque ele foi um herói, tipo, um herói. E ele merecia mesmo um livro só dele. E é algo que vai compor muito, assim, a Ascensão. Vai dar muitas dicas, vai abranger ainda mais a história. Então, assim, Chamas Vivas é muito importante, apesar de ser pequenininho. Mas é realmente algo, assim, uma peça muito grande de Ascensão. Que ainda está aí se desenvolvendo. Porque às vezes as pessoas têm medo ou, sei lá, receio ou preconceito com histórias menores, mas só porque ela é pequena não significa que ela não tem importância, né? E ajuda bastante, eu acho, que o leitor se aproximar do seu universo, né? É, verdade. Exatamente. E é isso que a gente aprende na jornada, né? Tipo, essas histórias. Eu acho que todo mundo que passou pela jornada sente isso, o poder dessas histórias pequenas para a gente introduzir os leitores nos universos que a gente criou e que a gente tanto ama. A Júlia, eu passei por isso também com a Júlia, minha personagem, trazendo ela em Memórias Apagadas, e, tipo, é curta, mas é uma intensidade, eu acho que a gente acaba colocando uma intensidade maior ali, e isso carrega você, carrega os personagens, carrega o leitor em um universo que você, quando você vê, parece que você tá lá dentro, né? Então, isso é fantástico. Para essas introduções, essas apresentações, eu acho incríveis. Não, eu até escolhi justamente começar com toda essa parte da jornada com essas histórias menores, né? Como eu chamo lá dentro como os one-shots, porque eu costumo falar que é o concentrado, né? É o concentrado, é a pílula concentrada para vocês conseguirem passar por toda essa experiência de escrita, né? De uma forma que vocês consigam terminar ali naquele ciclo, né? Porque tem alguns projetos que são tipo, escreva um romance em uma semana, em um mês. Dá, só que não é todo mundo, né? E também não é só escrita. É toda a questão do planejamento, da estratégia, então envolve muito mais coisa e muito mais tempo. E fazer história menor ajuda vocês a terem mais profundidade, né, de cada item. Inclusive, Júlia, eu lembro você falando que até mesmo fazendo um one shot, você conseguiu ter mais profundidade do próprio personagem, né, do próprio Morrow. Sim, sim. Como eu falei, ele não apareceu muito em Ascensão. E daí, quando eu escrevi uma coisa só dele, eu também descobri mais sobre ele, descobri mais a personalidade dele e da forma que ele pensa em relação ao mundo e à família dele, né? O que desenvolveu aí ele ser um herói, tanto em Ascensão, tanto em outras coisas que vão vir. Enfim, realmente me aprofundei bastante nele em Chamas Vivas. Foi uma experiência muito boa, porque eu não imaginava ter isso agora. E os leitores que já tinham lido Ascensão, como é que foi a reação deles com o Chamas Vivas, com esse spin-off? Nossa, foi um surto, assim, porque primeiro que eu só joguei uma coisinha lá, tipo, comentei, que tal se eu fizesse alguma coisa só do Mauro? E é como eu falei, né? Todo mundo tinha um amor muito grande pelo Mauro, assim. E quando eu falei que eu tava criando alguma coisa só dele, foi assim, foi loucura, porque todo mundo queria saber mais, eu queria saber como é que seriam os pensamentos dele, até a aparência dele, que isso eu não consegui desenvolver muito em Ascensão. Mas, tipo, tudo sobre o Morrow, o pessoal queria saber, queria me perguntar e tal. E perguntava quando é que ia sair, perguntava também se eu ia fazer, tipo, aqueles book trailers, sabe? Ou, sei lá, uns vídeos assim que eu costumo fazer sobre eles. Então, tipo, tinha bastante gente animada, querendo saber mais. E, nossa, eu fiquei muito feliz, porque tem muita coisa sobre o Morrow, e as coisas que eu vou soltando, assim, aos pouquinhos, é coisa, assim, de, tipo, um plot twist, assim, sabe? De, ai, meu Deus, não acredito que é isso. E foi muito legal quando eu tava escrevendo, porque tava bastante gente indo atrás, querendo saber como seria. E isso foi muito bom, né? Pro final, até pro lançamento, assim, até quando a Chamas Vivas saiu, lá no Notepad. Enfim, todo mundo, tipo, deu um surto, assim. E eu também lá, mal animada, todo mundo animado. É muito legal a gente ter essa emoção. E a gente conseguir causar essa antecipação no leitor, né? Tipo, de você
tá escrevendo e você está já falando, oh, vem aí, vai chegar tal coisa, né? Uhum. Já que você já tinha um universo, leitores, eu acho que é até mais legal para causar essa sensação neles, né? E com essa paixão toda da gente escutar você falando, arrisco a dizer que é um dos seus personagens preferidos, né? É aquele que você dorme junto e fala, vem cá, meu querido, eu quero que você venha comigo, anda comigo, vem comigo, que é preferido, do coração. Esse negócio de personagem preferido é engraçado, né? Eu acho que eu nunca pensei, assim, se eu tenho um personagem favorito de todas as minhas histórias. Nossa, eu não sei. Você tem, Jaque, um personagem favorito? É a Júlia? Ah, com certeza. Júlia e tantos outros nomes que ela tem, que quem leu Sombras do Passado e vai acompanhar a jornada dela vai descobrir muita coisa. É uma personagem que cresceu comigo, é uma história, um universo que cresceu comigo, então é meio que, claro, vai ser a minha preferida sempre. Vixe, agora eu acho que todos os meus personagens, assim, tipo, meu, todos, tem exceção, todos. Desde os mais novos, assim, até os mais velhos, desde os mais chatos até os mais divertidos, são, não sei, eu tenho muito carinho por eles mesmo. O carinho é por todos, mas sempre tem um que a gente acaba tendo aquele toquezinho especial, né? A minha preferida é a Júlia, mas é até engraçado eu falar que depois de Júlia, lógico que vem a Kate, né? Nossa. Enfim. Sério que ela era sua favorita? Sério. E olha, se não fosse o que você fez com ela, imagina se não fosse sua favorita. Calma. Kate tem bastante história. Matar personagens favoritos às vezes é doído. Júlia, na sua história, claro, sem dar spoiler, sem dizer quem, mas até mesmo em Ascensão, você pensa, tem alguém assim forte que vai morrer? Ainda mais você falou que, nossa, todos eles são meus favoritos. Alguém ele vai, ou se não morrer, vai sofrer muito, assim, isso é uma coisa que dói para você escrever também? Olha, bastante deles vão sofrer. Quer dizer, a Times, que é a personagem principal, ela tá numa sofrência constante e dá muita dó realmente, mas esses dias eu tava pensando em matar um personagem extremamente importante, tipo, como se eu matasse ele, ia ser tipo uma revolta pra todo mundo, até pra mim. Se eu matasse ele assim, seria tipo, meu Deus, eu até pensei que seria muito chocante. E eu tava pensando em matar uma pessoa próxima desse personagem, mas eu pensei, nossa, se eu matasse o personagem em si. E eu pensei, meu Deus, que loucura. Tipo, ele é um dos principais, eu acho que ele é o segundo principal. E ele tem uma presença, assim, muito, muito, muito importante. Tanto pra história quanto pra personagem principal. E então, assim, matar ele seria uma atrocidade, seria um pecado, mas seria uma coisa muito interessante. Eu até comecei a considerar. Mas, enfim, tem outros personagens também que eles vão sofrer. Sempre tem que ter, né? Aquela coisinha, mas vai ser mais que desenvolver. Clube da Tragédia. Clube da Tragédia, sim. Aí tem os personagens aí que eu vou fazer eles sofrer, sim, mas vai ser mais pro desenvolvimento deles, né? Por exemplo, o Michael, ele é um amorzinho de pessoa, mas vai acontecer umas coisas com ele aí que vai fazer ele acabar se tornando um dos mais fortes e mais frios, assim, os mais dispostos a lutar pela causa de Ascensão. Então, se a gente botar assim no papel, todos eles vão sofrer, mas por um bem maior. Você vai sofrer, mas vai ficar feliz por isso. Como diz o nosso querido João, tudo pela mensagem. Hoje João sendo citado no podcast de novo. De novo, mais uma vez. Mesmo sem estar presente. Mas isso é muito louco. Tem um personagem que é um dos principais também, que é da saga de Liber, e eu já decidi que eu vou matá-lo, assim, e realmente as pessoas vão ficar muito tristes com quem é, ele é um dos favoritinhos também, mas ele não é nem... Porque eu acho que, não sei, eu acho que a morte dele vai ser muito bonita, assim, eu acho que o fim dele vai ser bonito, vai ser trágico, mas vai ser bonito. Ele vai estar morrendo para proteger quem ele ama. Vai ser legal. Vale a pena, então. Se é assim, vale a pena. Vale. Que conversa legal da gente matar pessoas. Nossa, que lindo, né? Fantástico. A gente já começa falando, quem? Você vai matar quem? Não, então eu vou matar esse e tal.
Mas é interessante trazer esse tema, porque eu acho assim que tem que se tomar cuidado com isso, porque tem muita gente que acha que vai para esse caminho porque é o que vai chocar o leitor. Tá, mas você já pensou no impacto disso na sua história? Né? Tipo, o que isso vai causar depois no restante da narrativa, se de fato é importante. E existem outros recursos para você impactar o leitor, né? Acho que não tem que ser o primeiro recurso a morte de um personagem, né? Pelo menos eu acho muito disso. Porque acho que fica muito o atalho, né? Tipo, aí eu mato e tá tudo certo, né? Aí fica... Exatamente. Eu até estava conversando com alguém esses dias a respeito disso. A gente estava, de vez em quando, eu ajudo o pessoal com a parte de história, né, para escrever, e aí surgiu essa mesma discussão: vou matar ou não vou matar? E eu falei, cara, pensa bem. Você mata ela agora, essa personagem agora, vai fazer sentido? Tipo, tem um objetivo real para você fazer isso com ela, né? Não vai sair matando, metralhando todos os personagens assim à toa. E outra, olha o objetivo que você quer com a história no final. Se você precisar dela, o que você vai fazer? Você matou ela, o que você vai fazer com esse personagem depois? Né? E dependendo da forma como você está criando a história, o universo que você criou, independente, mas o meu universo eu estou escrevendo fantasia. Cara, não dá. Dependendo de como você traz a morte desse personagem, não tem como você trazer esse personagem de volta e pronto, tá tudo certo. Né? Tem que ser algo bem, bem específico, bem pensado. É verdade. Mas assim, tipo, é que nem a Ju falou, né? Tem vários assuntos aí, várias alternativas que a gente pode dar pra deixar a história com um drama maior. Tipo, eu gosto muito daqueles plots de traição. Tipo, não entre casal, mas, por exemplo, traição assim mesmo, na amizade ou dos lados, assim. Por exemplo, em Ascensão vai ter uma. E o personagem em si vai acabar se desertando. Então, isso vai ser algo que vai impactar. Eu acredito, né? Porque quando eu pensei nele traindo todo mundo e tendo que fugir depois, meu Deus, meu coração assim despedaçou. Eu também acho que eu sou muito mais. Eu acho que é até mais sofrido, sabe? A traição do que a morte. Porque dependendo da morte, a pessoa até morre honrada, tipo, que triste, mas morreu bem. Mas quando é uma traição, né? É aquela coisa muito de que, nossa, ele traiu os amigos, ele mentiu pra mim. O próprio leitor acho que se sente meio que traído também, né? E você fica fica aquela sensação, pô, ele traiu e vai continuar vivendo ali no mesmo ambiente, e como é que vai ser? Você fica nessa curiosidade de saber como vai ser o depois, né? Como que eles vão ficar aí? Eu acho que isso é super legal também. Isso acaba dando aquele drama, aquela intensidade maior para o leitor acompanhar a história. Sim. E falar em intensidade, a sua história, eu sei que você já contou lá no evento, já deve ter contado em outros lugares, mas como você é apaixonada, eu vou pedir para você contar aqui de novo. Você falou muito sobre a questão da origem de Ascensão. Eu achei interessante da onde você tirou a ideia, né? Foi uma aula, inclusive, né? Conta um pouquinho mais de onde você tirou essa ideia de ascensão. E o que é essa ideia, né, dentro desse universo distópico que você criou? Olha, então, foi uma reviravolta, porque eu estava muito tempo tentando criar uma história, então eu pegava tinha várias ideias, assim, mas nenhuma era boa o suficiente. Era tipo ideia que eu pegava de filme e pensava, vou fazer algo parecido, mas tipo, não era nada muito original, era sempre coisas que eu via, assim. E daí teve esse dia nessa aula de ciências. Eu sempre gostei muito de ciências mesmo, mas o que me chamou muita atenção nessa aula foi que a professora estava falando da teoria da evolução. E é um tema extremamente interessante. Se você for pegar mesmo para analisar, tipo, ler os livros do Charles Darwin, é um tema, assim, interessante demais. E as teorias da evolução, basicamente, a professora estava remetendo aos animais, de como as espécies evoluíram. E dentro disso tinha várias teorias. E uma das teorias que mais me prendeu, assim, foi a teoria do uso e desuso, que é quando um animal, ele meio que se desenvolvia, de certa forma, quando ele precisava de alguma coisa. Então, por exemplo, uma girafa. A girafa, beleza, ela tem um pescoço grande, mas, por exemplo, se as árvores não fossem grandes, mais baixinhas, a girafa teria que diminuir o pescoço dela para conseguir pegar as folhas nas árvores baixas. Então, tipo, isso seria meio que um desenvolvimento, uma evolução, para ela conseguir sobreviver.
Só que eu comecei, como eu era criança, assim, como eu era novinha na época, eu comecei a ver isso como poderes, tipo, nossa, então ela tem o poder de esticar o pescoço para pegar a folha que ela quiser, assim, a folha alta, e depois voltar ao normal para pegar uma folha baixa. Então eu comecei a ver isso como poderes. E daí eu pensei, nossa, e se os humanos tivessem essa habilidade? Se eles tivessem essa capacidade de controlar os próprios sentidos deles, assim, para algo que ele precisasse. Então, basicamente, eu comecei a colocar isso em ascensão. Eu peguei adolescentes que começaram a evoluir, tipo, no sentido mesmo de evolução da humanidade, mas uma evolução que, assim, deu um salto gigantesco. Que é como se eles realmente começassem a desenvolver de uma maneira muito mais forte que o humano normal. Então, por exemplo, em relação à teoria de uso e desuso, uma coisa muito interessante que a Times, que é a personagem principal que ela tem, é a habilidade de ficar surda, mas assim, e também conseguir aumentar a frequência da audição dela. Então, por exemplo, ela pode deixar de ouvir, literalmente, tipo, não escutar nada, mas também escutar até o último volume, tipo, nossa, eu acho isso muito legal. Tanto em relação à visão dela, aos movimentos, né? Enfim, tipo, aí eu comecei a criar vários níveis de evolução. E o nível de evolução da Times é o mais alto que tem. Então só ela tem essa habilidade. E, e daí, cada teoria assim, do Charles Darwin que eu vou lendo, que eu vou aprendendo, eu vou colocando no livro. Tanto as teorias da seleção natural, que é a teoria lá que o país inimigo usa para escolher os jovens envolvidos que vão sobreviver, essas coisas. Enfim, e nossa, eu acho muito interessante porque é como se eu tivesse, é como se fosse uma parte da realidade, uma parte possível da história da humanidade sendo colocado em uma ficção. E assim, a humanidade, o mundo, tá evoluindo constantemente. Só que, tipo, quem sabe aí no futuro, lá daqui em 2110, que é quando se passa a história, vai que a humanidade também já teve aí esse salto de evolução. Então eu gosto de pensar bastante sobre isso. Enfim, é mais ou menos isso. O mundo ele gira bastante em torno da evolução dos animais, da humanidade, da natureza. A evolução da natureza eu acho a mais bonita que tem. Porque, nossa, é maravilhoso. É verdade. Mas aí eu quero. Você falou um negócio muito interessante. E que você falou antes, assim, pelo menos uma coisa que eu captei, né? Você falou assim: é porque eu sempre tive ideias de outras histórias e não achava original. E aí você teve a ideia de ascensão com a aula, né? Com a teoria da evolução. Mas assim, a teoria da evolução também é algo que existe, né? Então, tipo, você só transmutou. É só para falar que assim. Não desdenhando a ideia de maneira nenhuma, mas assim, nada é de fato 100% original, né? A gente transforma as ideias que a gente tem, que já existe. E outra coisa é que você falou, cada vez que eu vou aprendendo mais uma coisa sobre a teoria da evolução, eu vou acrescentando na história, né? É aquilo, antes de ser escritor, a gente tem que ser muito pesquisador, né? Nossa, eu tenho uns 3 livros aí do Charles Darwin que eu tô lendo o tempo todo. E. Nossa, isso que é pesquisa, hein? A cabeça explode, Mas é legal, legal. Eu acho que eu não tive que ainda fazer nenhuma pesquisa muito científica, deixa eu pensar. Tive sim. Eu tive que fazer sobre. É que eu sempre esqueço. Eu faço as pesquisas para as minhas histórias e depois eu esqueço tudo que eu pesquisei. Eu tenho uma memória muito ruim. Mas eu já pesquisei sobre nanotecnologia e microbiologia para. Não, biogenética, microbiologia e biogenética. Né, para misturar os dois, para fazer 2 histórias minhas se baseiam um pouco nisso, em genética. Também gosto de mexer com essa questão de genética. Mais modificada, eu acho que é mais modificada do que naturalmente evoluída, tanto que por isso que numa das histórias tem a nanotecnologia junto para modificar o DNA. E eu só queria dizer que a gente não está muito doida, tá? Porque tem uma série na Netflix que se chama O Futuro, eu a terminei de assistir no final de semana passada, e inclusive se você quer criar uma história futurista, aconselho extremamente para você assistir, que as pessoas estão agora, os dados da gente, online, né, arquivos e etc., eles não precisam, a gente não precisa mais de pendrive, isso já é fato, só que agora eles estão cravando esses dados no DNA de plantas. Caramba! Nossa! Sensacional! Isso já existe. O Wikipedia já gravou uma página do banco de dados inteiros acho que é do Wikipedia em inglês, num DNA. Meu Deus.
Gente, Caramba! chocada. A gente fica até meio sem palavras, tipo, Uhum. como? Ué, é aquilo, né, gente? A pandemia. É uma coisa que. Quantos livros de fim de mundo, de pandemia, a gente não leu e a gente acha, isso é coisa de filme. E olha aí o que a gente viu 2 anos, né? Verdade. Não, e Ah, a até... Ju... Pode falar, Júlia. Não, é que a Ju falou assim sobre aquela coisa de mexer com a genética. Aí eu lembrei que bem no comecinho de Ascensão, no primeiro capítulo, a Times explica quais são as características dos evoluídos. E uma característica assim que eu ralei muito para conseguir, né, deixar assim, interessante foi a questão dos olhos dele, dos olhos, né? Porque assim, o evoluído ele tem os olhos meio que cinza, mas é porque a evolução lá modificou a melanina e daí isso meio que mudava a cor dos olhos deles. Só que, assim, os evoluídos normais, eles teriam os olhos só cinzas, assim, com pigmento cinza na cor da melanina deles mesmo, dos olhos. Só que a Timeless, como ela é mais evoluída, os olhos dela, a melanina dos olhos dela se desenvolveu para prata. Então, por exemplo, os olhos dela antes eram castanhos. Só que por causa da evolução, ficou meio bronze, assim, por causa do prata mesmo da evolução. Então, tipo, misturou o prata, essa nova melanina, e o castanho. Então, os olhos dela são, tipo, bronze, e eles brilham. E daí, quando chegou os outros personagens lá também, megas evoluídos, assim, os olhos deles, assim, são, tipo, sensacionais. E eu tive essa ideia tomando banho, porque eu vi uma embalagem prata, assim, no, lá no pendurado lá. Eu vi uma embalagem prata, eu falei, meu Deus, e se os olhos deles forem, assim, tivessem essa característica meio reluzente, prata, bronze, ouro, enfim, era só isso mesmo. Pode falar, Jaque. É muito bom. O banho. Gente, o banho é a melhor fonte de inspiração. Sim. Não, é o melhor momento para se ter ideias, para fazer reuniões e decidir coisas. Perfeito, perfeito. Não, e o que eu ia falar é, tipo, para você ver como que é legal, né? Uma coisa que eu até falo na aula com o pessoal, né? A gente aprender com histórias. E que, mas de onde que eu vou tirar a ideia para escrever uma história? Não é necessariamente de outras histórias, tipo filme, um livro. Às vezes é uma coisa ali do dia a dia, é uma aula na escola, é uma coisa assim tão simples que gera no banheiro. Então, gera uma ideia fantástica e o quanto a gente aprende e o quanto a gente ensina também. Porque eu penso muito isso comigo, porque eu aprendi muito, inclusive eu acho que eu aprendo melhor com as histórias, com os livros. Né? Eu até brinquei o quanto eu aprendi de história de arqueologia lendo histórias como Indiana Jones e vendo tudo isso. E aí, imagine como seriam as pessoas aprendendo com a história de vocês sobre todo esse mundo científico, sobre esse mundo enfim, é fantástico. Eu simplesmente acho isso muito fantástico. Pior que já aconteceu uma vez com uma leitora minha. Tipo, dela aprender alguma coisa nova com a Ascensão, que ela acabou vendo na escola depois. E tem lá uma. Nossa, que legal! Sim, tipo, ela achou sensacional, porque na hora que a professora começou a falar, na hora ela se lembrou de Ascensão. Porque eu tinha colocado a exata teoria. Teoria não era teoria. Era um estudo lá de biológico que eles tinham sobre os animais, conforme eles se comportavam assim entre eles, né? E eu acabei colocando isso lá pra dar sentido em uns negócios lá em Ascensão. E a minha leitora, ela, tipo, identificou na hora isso, durante a aula dela, pegou pra comentar pra mim. Foi muito legal. Foi muito bacana. Histórias ensinam, né? Uhum. E isso cai até em uma das estratégias de uma boa escrita, né? Que é a aproximação. É você estar presente na vida do leitor de alguma forma. Alguma coisa vai aparecer ali. O famoso chá, que eu lembro disso até hoje, das primeiras aulas que eu assisti da Sensei. Né? Você passar, você olhar um chá, um refrigerante, você vê uma aula, alguma coisa, e você já lembra da história. E ele fala, cara, eu li uma história assim de fulano de tal. E isso é lindo, é lindo. Tipo, já pensou com certeza, talvez, na sala de aula, ela falou, eu li uma história assim, que história? Foi a história XPTO, né? Tipo, ela já acaba, né, dando a indicação da história ali na hora que ela lembra de alguma coisa que é referente, né? Isso é muito legal. É incrível. Júlia,
voltando um pouquinho para trás, a gente falou bastante da história, das ideias, enfim. Mas o que te fez querer escrever uma história? Onde saiu esse gosto por escrever, querer ser escritora? Acho que é porque, assim, a minha mãe é uma professora, então, desde novinha eu sempre li muito. E eu comecei pelos gibis, né, Turma da Mônica, depois Turma da Mônica é Jovem. E depois disso eu fui para os livros de ficção e distopia, tipo Jogos Horários, Divergente. É uma coisa que eu leio até hoje, assim, que sou apaixonada até hoje. E, nossa, eu achava sensacional, porque eu me colocava no lugar das personagens. E eu achava muito legal a atriz ter uma personalidade muito forte, e a Katniss, né, de Jogos Horários também. Assim, eu achava uma personalidade, assim, incrível, e a forma que ela conseguia mudar o mundo e fazer uma revolução e tal, assim, eu achava, tipo, sensacional. E às vezes eu queria viver aquela história e estar dentro daquilo, ou fazer alguma coisa, parte daquilo, assim, que isso é importante na história mesmo. E daí, só que daí eu não tinha como entrar na história e, tipo, de repente, fazer parte. Mas eu podia criar uma história que faria parte de mim, e, no caso, né? Então, por exemplo, eu comecei a ter muito essa vontade de criar uma personalidade, ou criar uma personagem com personalidade forte e colocar assim ela para revolucionar o mundo e para abalar as estruturas, assim. E eu tinha muito essa vontade. Até de criar meu próprio universo, de fazer as coisas como eu queria que fossem, assim, né? E, enfim, desenvolver assim uma outra realidade, uma outra sugestão de vida, não sei. E eu sempre achei isso muito legal. Mas, assim, o que me fez querer mesmo criar foi essa questão de querer viver algo grande, algo maior, mas que talvez eu não pudesse fazer no mundo real, mas pudesse fazer dentro de uma história. Não que eu pense que eu sou a Times lá em Ascensão, não. Mas, tipo, enfim, ela é tudo que eu, tipo, idealizava, assim. Nossa, mais ou menos isso. Cara, isso é muito legal, porque eu também comecei, acho que é muita da gente, né? Mas eu também comecei a escrever por isso, assim, que eu via Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? Mais essas coisas mais fantasiosas, né? Os bruxos e poderes e tal. Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso, sabe? E é aquilo, eu não podia ir para Hollywood viver o filme, mas eu podia criar uma história, né, que eu pudesse inserir ali dentro, né, participar nem que seja mentalmente, no momento que a gente está escrevendo, a gente participa daquilo dali, né? Sim. Exatamente. Eu lembro de várias vezes me pegar, tipo, eu pegava no sono imaginando a história. Era, Nossa, tipo, totalmente. a minha infância e a minha adolescência. Mentira, até hoje. Era assim. A minha vida, né? Tipo, a vida É tipo, a inteira. minha vida é assim, é você pegar no sono imaginando a história. Então, você se imaginar naquele universo e não, pelo menos eu tinha muito isso, não de eu entrar naqueles universos, mas de trazer aquele universo para cá. Um dos questionamentos que eu fiz quando eu comecei a criar esse universo de Júlia, de Kate, era isso. O que aconteceria com a gente se tudo isso que a gente vê nos filmes, nas histórias, viesse para cá? Como que seria? Então, aí é só maquinação, só imaginação. Aí você viaja na maionese, depois você volta centralizando e achando caminhos para você contar a história. Mas isso é fantástico. Eu, no caso, acho que não ia conseguir evoluir, não. Não. Como assim, Júlia? Não, tipo, a forma que eles evoluem lá, meu Deus, é tipo. Eu fico, não ia conseguir, não, saber aquilo tudo lá. Tipo, eu até fiz uma pergunta dessa pro amigo meu esses dias que ele leu Chamas Vivas. Eu perguntei, você acha que você conseguiria evoluir? De que nível você acha que você seria? Aí ele falou, não sei. Ele falou que ele seria um dos mais fortes. Eu comecei a rir. Desdenhou do amigo. E ele nem entendeu, mas, tipo, eu acho isso muito interessante. E realmente da gente querer se infiltrar em algo, ou até em alguma coisa que a gente viu, e pensar em como é que a gente lidaria, como é que a gente seria naquele universo. Eu faço muito isso em Ascensão. Que legal. Mas, de fato, tem universos que às vezes a gente cria e a gente não quer viver necessariamente neles, né? Por exemplo, eu não gostaria de viver em Game of Thrones, eu não gostaria de viver em Attack on Titan, eu não queria ser devorada por titãs. Aquela pessoa aqui já tá bom já, a nossa realidade. Tem filmes, livros que a gente gosta, mas a gente não gostaria de viver no universo daquele livro.
que tem lá suas problemáticas. Em falar em problemática, quando você começou a escrever, né, e aí chegou em Ascensão, ou não sei se antes de Ascensão você já tinha escrito alguma coisa, mas quais eram as principais dificuldades assim que você encontrava para conseguir colocar a escrita para frente, assim? Era justamente colocar a escrita pra frente. Tipo, eu não conseguia passar de uma linha. Não conseguia, tipo, desenvolver o parágrafo em si. Eu acho que é mais questão de estudo mesmo. Então, por exemplo, aquela estrutura assim, de redação e tudo mais, eu não tinha ideia disso na época. E, então, assim, eu tinha muita dificuldade de começar uma linha e desenvolver a ideia. E eu não conseguia, tipo, sair do primeiro capítulo, não conseguia sair dos 2 primeiros parágrafos. Então, tipo, eu tinha muita dificuldade até para desenvolver tudo que eu queria. Mas eu acredito também que na época era porque eu não tinha noção do que eu queria para Ascensão. Era uma coisa assim muito nova. Era uma ideia, tipo, era um pinguinho de ideia, tipo, não tinha o que dizer muito. Então eu não sabia como é que eu iria desenvolver. Então eu começava escrevendo, sem planejar, sem fazer nada disso. Então, tipo, eu tinha essa questão de não ter planejamento, de eu não saber do que a Ascensão era, e também de eu não conseguir nem colocar, nem desenvolver os meus pensamentos. Porque eu tentava escrever, eu escrevia, tipo, uma linha assim sobre alguma coisa, só que no outro livro eu já colocava outra coisa. Isso ficava totalmente sem sentido. E deixava a história, assim, muito ruim, muito confusa. E eu falava, não, meu Deus, eu tenho que pagar, tenho que fazer tudo de novo. E era desesperador. Tipo, foi esse negócio, assim, por uns 6 meses. Juro, 6 meses para ser o primeiro capítulo / prólogo de Ascensão. Que realmente foi desesperador, porque eu não conseguia colocar no papel o que eu queria dizer e nem desenvolver o meu pensamento junto com os pensamentos da personagem. E aí foi loucura, assim. Foi doído. Que lindo você falar, tipo, olha, foram 6 meses. Eu queria ter tido só 6 meses, foram mais. Então, foram anos enrolando, nadando no mesmo lugar, patinando. Tipo, caramba, escreve uma coisa e volta, você não entende mais nada do que você fez. Mas é o lema que eu uso muito na jornada também, né? Tipo, ideias desorganizadas geram histórias desorganizadas. É por isso que eu bato tanto na tecla do planejamento, né? E você falou assim, demorou 6 meses para sair do primeiro capítulo. Claro que eu imagino que até depois, talvez com mais experiência, você tenha conseguido desenvolver outras coisas mais rápido. Mas, tipo, Chamas Vivas, você escreveu em um mês. O livro inteiro em um mês, lá dentro depois da jornada. O conto de Natal também, eu escrevi em 4 dias. Por causa do desafio, né? Eu decidi participar de uma hora. Então, foi justamente por causa do planejamento que eu consegui fazer isso. Porque, não. Eu falo que a jornada muda vidas por causa disso, cara. O planejamento, ele não é chato, não é pra te travar, né? Porque tem muita gente que pensa nisso. Ai, meu Deus, planejar é muito chato. Não, é chato porque te ensinaram de um jeito chato. Sinto te informar isso. Exatamente. O planejamento e pesquisa são as duas coisas que dão uma força para a sua história tremenda. Uhum. É outro nível, né? Tipo, a história com planejamento e com um mínimo de pesquisa, né? Mas quanto mais você pesquisa, como, por exemplo, a Júlia com os 3 livros de evolução, mais detalhes e mais rica vai ser essa história, né? E, Ju, você já pensa em quando uma data para finalizar o primeiro volume de Ascensão? Olha, eu jurava que eu ia conseguir terminar em julho desse ano. Só que como eu voltei a estudar, né? Então eu tava conseguindo criar bastante coisa, porque a gente tava em época de pandemia e eu não tava indo pra escola. Então eu passava assim, fazia lá aula online, normal, e depois eu ia escrever. Então, tipo, eu escrevia todo o santo dia. Só que agora, tipo, eu não consigo mais escrever todo dia, e a escola também me atrapalha muito no esquisito de ter disposição, não disposição em si, mas ter não sei, aquela imersão que eu sempre tive na história. Porque antes era todo dia eu vivendo na história, assim, porque eu escrevia todo dia, então era todo dia eu pensando, imaginando como é que eu faria tal coisa. E na escola, assim, e tudo que eu tenho que fazer em relação ao curso, eu não consigo mais ter essa conexão. Então isso acaba me atrapalhando. E eu tô demorando um pouquinho para escrever os capítulos atuais, só que eu acredito que talvez no fim desse ano eu termine. Bem-vindo à vida adulta. Sim, seja bem-vindo aos desesperos de você passar alguns dias sem escrever, porque você não tem tempo.
que você consegue, entendeu? E tipo, tá tudo bem, acontece, é normal. E é isso aí, não tem muito o que fazer, sabe? Porque às vezes a gente, de fato, às vezes pode até ter tempo, mas a gente tá tão cansado, tão esgotado, que também não adianta, não sai nada no papel, né? Eu gosto de falar, o comprometimento de você escrever, comprometimento tem a ver com você saber que você não pode abandonar aquela história de todo, né? Que você, então, se dedique no final de semana ou uma vez por semana que seja, mas, né, tem o comprometimento com aquela história. Agora, a gente não vai conseguir escrever todos os dias, principalmente quando a gente tem outras coisas para fazer, né? Tata. Quem consegue, ótimo. É o que você falou. Você fica com uma imersão maior, né? E se você começa a forçar demais, você não tem tempo, mas você fica forçando para você sentar e escrever, às vezes não é legal. Porque você acaba se irritando. Tipo, eu nunca achei que ia acontecer isso comigo. Tipo, eu sempre fui uma pessoa extremamente atrapalhada com o tempo, né? Mas, assim, eu nunca me imaginei irritada por sentar e não conseguir escrever nada dentro do prazo que eu estipulei. Aí você para e fala assim, Jack, respira, nem sempre os prazos dão certo. Só continua a nadar, só isso. Exato. Os prazos, as metas, elas servem pra gente ter pelo menos um alvo, para também não deixar solto e tipo, ai, porque se deixa solto, ano que vem, daqui a mais um ano, a gente sempre empurra com a barriga, né? Mas também não é um chicotinho no ombro para falar, não, você tem que fazer naquela data, naquele dia, né? Não tem ninguém ali de carrasco para te cobrar exatamente aquela meta. Tenta buscar como alvo, mas não é algo que você tem que se martirizar também, né? Você falou, não conseguiu em julho, mas tudo bem, né? Realoca ali o tempo que você tem, mas sem perder a visão de que, ó, pelo menos até o final desse ano eu quero conseguir terminar os últimos capítulos, né? Tô no segundo ato aí, no finalzinho, então dá pra dar um jeito. O processo de escrita tem que ser uma coisa gostosa, né? Tipo, todo o processo da construção da história. Sim. Também. Mas aí você vai lançar mais um volume só? É um volume único? Ou vão ser vários volumes de ascensão? Vai ser um volume único, embora vai ter a trilogia, mas, por exemplo, a Ascensão mesmo, eu já vou publicar os 45 capítulos aí que estão previstos. Então, vai ser um volume único, assim. Eu não quero mais, assim, dividir, cortar nada, não. Quero deixar tudo claro, específico, assim. Enfim. Não, tudo bem. A gente tem muito questão de dividir, às vezes, por querer contar mais, né? Ou por não deixar o livro tão grande também, tal, por ter vários arcos. Mas eu também, isso é uma decisão que eu estava até tomando sobre a continuação de Kate com o Cachorro Quente, se eu ia fazer um volume único agora de uma vez, depois do one shot, ou se eu ia lançar vários volumezinhos menores, né? Porque eu quero. Porque ele é ilustrado, então ele custa um pouquinho mais por causa disso, né? Porque ele acaba sendo ilustrado. E maior, teriam mais ilustrações, e na hora de imprimir também ele ficaria bem mais caro por conta disso, né? Então talvez por isso eu ainda mantenha ele em volumes. Mas eu acho legal também quando o autor consegue condensar tudo num volume único. Acho que fica melhor até para o leitor também, né? Ter um volume único para acompanhar. E não tem que ficar esperando anos para acompanhar o restante da história, né? Sim, verdade. Não, mas tem que deixar um pouquinho de emoção, né? Tipo, expectativa, nem série. Mas você também escreveu o volume único dessa história, Jaque. Como assim? Basicamente seria assim, Memórias Apagadas, ele vem trazer um pouquinho de como deslanchou a vida de Júlia. Beleza. Sombras do Passado vem trazer como foi a vida de Júlia depois de tudo isso que aconteceu, e vem trazer algumas respostas também, só que junto com as respostas vem algumas outras questões dentro da história, algumas outras curiosidades, alguns outros ganchos. E esses ganchos vão abrir provavelmente caminho para mais 3 livros, 3, porque um eu vou dividir ele, vou quebrar ele no meio para ficar bem, bem legal para acompanhar a história. Porque basicamente não é um spoiler, mas a história vem trazer a ideia de um demônio, de um mundo paralelo, é uma entidade antiga que vem ressurgindo era após era. E isso vem acontecendo algo parecido com a vida da Júlia. Então a gente vai começar a acompanhar todas essas eras
todo esse tempo que o demônio andou por esse mundo e tudo que ele fez. Então, vai vir mais coisas. Mas pra frente ou pra trás? Os dois. Vamos dar um pequeno salto para trás para entender, para ter as respostas de algumas coisas e depois a gente vai prosseguir com os passos de Júlia. Entendi. Ok. Ok, meu Deus do céu, essa menina vai dar conta. Não, agora vocês já estão formadas. Agora que vocês já estão formadas, é a responsabilidade de vocês com a história de vocês. Eu confio muito no que eu ensinei, já vi o produto que saiu de vocês e eu sei que vocês têm responsabilidade para fazer o que vocês quiserem da história de vocês agora. É o domínio da história. É isso. Vocês têm que ter o domínio da história de vocês, lá. E tem que botar para jogo. Júlia, depois de Ascensão, você já pensa em outras coisas? Olha, além dos outros 2 livros da trilogia, eu já tô querendo criar um livro em si do conto de Natal. E, e também eu tô pra planejar outra história. Quer dizer, eu tô com mais 2 histórias planejando. Só que eu não sei se dá pra escrever agora, né, por causa de Ascensão. Se não tem tempo nem pra escrever Ascensão, melhor terminar Ascensão. Mas eu tô com bastante coisa em mente. Primeiro eu quero transformar o conto em livro. Só que assim, a vibe do conto de Natal é muito fofinha. E se eu fosse transformar pro livro, acho que eu ia perder essa vibe. Tipo, eu ia, não sei, o que eu quero fazer pro livro vai ser drástico. Então, eu acho que eu vou acabar, não sei, assim, desmontando. Vai acabar com a vibe fofinha do conto. Ai, eu não sei, eu tô na dúvida ainda de como eu vou fazer. Até porque eu tô muito nessa vibe mesmo, né? De criar histórias com tragédia, tipo, com personagens com declínio, ou com uma reviravolta nem um pouco feliz. Então, se eu for fazer isso no conto de Natal, tipo, com os personagens do universo de Porque Eu Sou Distante, mano, assim, vai, tipo, desmontar tudinho, toda aquela fofura, toda aquela esperança que tinha antes. E eu não sei a tragédia depois da fofura. Uhum. É tipo que você vai falando, não, tem drama, tem tragédia, mas tem um pouquinho de coisa ali pro meio. Tem romance, tem romance, mas tem tragédia. Cada romance com tragédia, então vai ter. Que lindo! Nossa, isso me fez pensar, eu preciso rever meu planejamento. Você já quer botar tragédia na sua história. Ai, caramba! Não, acho que tem umas 2 ali que salva. Tem umas 2 que eu vou me redimir. Não, eu gosto, engraçado. Eu comecei muito a fazer também pensando nessas histórias de tragédia, mas tem sim. Eu acho que as minhas histórias maiores, elas contêm um pouco mais de drama, digamos assim. Mas as mais curtas eu tenho colocado menos drama e mais, sabe, mais sendo aquelas... Mais coração quentinho. Mais aquelas pílulas de coração quentinho para as pessoas pegarem e lerem rápido, sabe? E carregar um pouquinho de energia naquele momento ali. Eu acho que é uma coisa que é legal fazer. Eu vou ter um desafio agora com o Doug, porque o Douglas de Quente como Cachorro Quente, que é o one-shot que vocês acompanharam até lá dentro da jornada, o objetivo era fazer com que ele fosse aquilo dele era a base da história, eu nem ia escrever aquela história, e o objetivo era escrever tipo o dia a dia dele, sabe? Tipo um desenho animado que cada episódio é isolado, né? Não tem necessariamente uma história, cada episódio acontece uma coisa diferente. Eu acho isso muito legal, eu acho baita de um desafio, sabe? Quase que é um diário de bordo, né? Tipo, você vai ver registro de hoje. É tipo isso, né? Cada dia. Eu acho isso muito mais desafiador do que você contar uma história única, sabe? Que os personagens estão sempre ali com um objetivo claro de chegar a algum lugar. Quando a gente não tem o objetivo do personagem e cada dia alguma coisa interessante tem que... Não é um dia, não é um calendário, né? Geralmente nessas histórias você pula às vezes um mês depois, uma semana depois, não é todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que ainda assim, tipo os Simpsons, né? Toda vez tá acontecendo alguma coisa diferente ali, sabe? Ou Gravity Falls, sei lá, toda vez tá acontecendo alguma coisa diferente. Gente, isso é difícil pra caramba de fazer, sabe? Você tem que criar personagens interessantes, um universo interessante pra que alguma coisa aconteça com ele todos os dias, né? Isso é
É bem legal. Vou ter um baita de desafio, mas eu tô ansiosa, gente. Eu tô tanto tempo sem escrever. Tô com saudade. Ai, faz falta de esse período que eu fiquei de sonho entre lançamento de São Mês passado e até esses dias atrás. Nossa, dá um negócio muito estranho você sentar e você não escrever, tipo, parece que tá faltando alguma coisa. Não, você não tá ali por inteiro, né? É muito doido essa sensação. Sim, eu tenho a crise de abstinência de escrita. Aí, e o duro é que assim, você não tá escrevendo a história, eu não sei vocês, mas eu não tava escrevendo porque eu tava fazendo a pesquisa, né? Tipo, montando o quebra-cabeça da próxima história. Só que eu me pegava criando mini histórias no dia a dia, trabalhando. Tipo, eu tava revisando o material, não tinha nada a ver, eu colocando coisa da Marvel. Eu falei, respira, você tá fazendo outra coisa e volta. Depois a gente escreve alguma coisa. Nossa, eu fiz isso num trabalho de sociologia. Tá vendo? Não sou somente eu. O professor, sabe, o professor ele mandou a gente pegar, assim, sobre o nosso passado, até aí tudo bem. Só que eu comecei a escrever literalmente em formato de história, o passado da minha família, em formato de história, tipo, em tal dia, bababá, a família, sei lá o que, nasceu. E fui desenvolvendo na história, porque eu tava com vontade de escrever, eu não tava conseguindo. Então eu falei, vou jogar isso aí no meu dia a dia e vou colocar o trabalho de sociologia em formato de narrativa. E o que o professor achou? Ele não entendeu, achou, tipo, aí ele pensou que eu não tivesse entendido a proposta do trabalho, eu falei, meu Deus, vou tirar 0. Aí eu peguei e expliquei pra ele, mas ele falou que ele conseguiu entender o contexto lá, então acabou sendo tudo resolvido, só que ele riu bastante. Mas isso é crise de abstinência. A gente vai ver histórias em qualquer lugar. Vai vendo e vai escrevendo histórias em qualquer lugar. E olha como passa rápido, a gente já tá se encaminhando para o fim. Caramba! Uma hora. Júlia, deixa. Foi, né? 5h45 mais ou menos que a Júlia entrou aqui, eu não lembro. Acho que não lembro. Mais ou menos. Que foi? Mais ou menos. Não, então, a gente tá se encaminhando, não é que a gente vai desligar agora. Mas, Júlia, você que travava por 6 meses em um capítulo, que você acha, assim, principalmente além do planejamento, né, que a jornada te ajudou a você até desenvolver essas outras histórias e sua carreira como escritora, né? Porque agora você é uma escritora publicada. Foi literalmente dar sentido para tudo que eu estava escrevendo. Porque antes eu não tinha a noção de que precisava de ter um arco de personagem, um desenvolvimento. Então, tipo, hoje, qualquer história que eu penso, eu já preciso imaginar esse personagem no final. Então, por exemplo, essas 2 histórias que eu tô criando, eu já tenho o final delas, justamente por isso que eu precisava ter o arco do personagem. Que foi uma coisa que a jornada me ensinou. Então, eu não tinha noção disso antes, mas aí criar essa história com um sentido muito grande, com desenvolvimento e um impacto grande, foi algo que eu aprendi na jornada. Eu acabei aplicando isso em Ascensão também. Que, por exemplo, a ideia daquele tal personagem desertar foi só porque eu precisava de um desenvolvimento. E se eu não tivesse tido as aulas com a Sensei, tipo, eu não teria pensado nisso e nem, tipo, pensado nessa tragédia que vai acontecer. Então, tipo, hoje é muito mais legal, é muito mais interessante criar uma história, agora que eu sei o sentido que eu tenho que dar para aquilo. Então, por exemplo, tava planejando uma história que também vai se passar no Brasil e vai ser no universo distópico. Distópico assim, no Brasil distópico. E eu precisava muito de saber qual que seria a ideia central e o que a história iria passar. A lição de moral em si. E, tipo, a lição de moral também não é algo muito fofinho, não. Mas, tipo, foi muito legal, foi muito interessante só de imaginar a história com todo esse desenvolvimento que eu aprendi a criar. E várias outras coisas também, naquela questão de... Eu gosto muito de criar pasta no Pinterest agora, com o universo da... vício. Nossa, é um vício, assim, nossa. E também fazer playlist de música. E enfim, tipo, se tornou muito mais gostoso, muito mais prazeroso criar histórias, porque, tipo, acabou tendo um sentido maior, um propósito maior, justamente por causa da jornada. Então, tipo, foi totalmente diferente depois que eu fiz o curso. Aprendi escritor, né? Então, tipo, foi muito bom. Foi muito bom ver vocês finalizando também a história. É muito interessante, assim,
quando quando eu vejo vocês, tipo, com uma história que às vezes era só uma sementinha, né? E às vezes entra na jornada. Eu lembro muito bem quando você entrou na jornada, tipo, ai meu Deus, mas a minha história é muito grande, como é que eu vou escrever? Não tinha ideia do começo do que eu ia fazer. Porque eu lembro que eu tava colocando, tipo, assim, colocando os detalhes de atenção no diário e tal. E eu falei, não, tá errado, eu tenho que criar uma história nova. E daí foi quando começou a surgir, né, toda a história do Malware, que eu já tinha em mente antes. Aí, tá vendo? Se não fosse a minha insistência em falar que, olha, não, precisa escrever, sim, a história de até 10 mil palavras, o Mauro não teria as suas chamas vivas. Ó, a gente não teria hoje a história do Mauro, que coitado. Verdade. Seis salvando histórias. Sempre, eu sou a salvadora de histórias, é isso aí. Meu papel na Terra é esse, é salvar histórias que poderiam estar perdidas, olha só. O bom é que elas estão de pé. E, Júlia, o que você talvez daria de dica para quem está assistindo, para quem está começando agora, e que você, assim, que a mesma forma, né, é apaixonada por histórias, também queria viver o universo, tá meio perdida e batendo cabeça. Qual seria uma dica que você daria para essa pessoa? Principalmente aí eu vou tentar puxar aqui as especialidades de cada escritor que a gente traz aqui, principalmente por essa questão de construção de universo. Porque o seu universo é gigantesco, tem muita gente que também quer criar um universo desse. Eu tenho certeza que você já passou por vários desafios para criá-lo. Então, qual seria assim, uma dica-chave para ajudar também outros escritores iniciantes a criarem seus universos? Ó, a principal de todas é você não desistir de jeito nenhum, porque eu já pensei em desistir muitas vezes. Tipo, a cada 2 meses eu falava, não, vou desistir, não aguento mais, não consigo fazer isso. Mas, sério, não desiste. Desistir, assim, é inaceitável. E a outra dica também é você olhar mais para dentro da sua vida, de si mesmo, do que você olhar assim para fora e das coisas que você costuma ver na televisão. Óbvio que isso ajuda muito, mas é para você criar mesmo um universo novo, um universo totalmente diferente, é você olhar para essas vivências e notar a forma que você vive no mundo, porque eu acabei colocando muito disso em ascensão. Então, é mais ou menos isso, é você, tipo, começar a perceber os detalhes da sua vida, da sua história e querer colocar naquilo que você tá criando, porque isso vai deixar original, vai deixar personalizado, vai deixar, assim, tipo, simplesmente incrível. É realmente algo muito importante. Verdade. Então, assim, E o que mais? É isso mesmo de você pegar aquele amor e começar a ver o que você tá criando em tudo quanto é canto também. E, tipo, música. Nossa, é surreal, porque eu fico escutando música o tempo todo. E às vezes tem música, assim, que eu nem prestava atenção, mas uma partezinha, assim, tipo, um trechinho de 5 segundos, de repente se parece com a minha história, se encaixa com alguma coisa da minha história, eu já começo a ter um surto, assim, porque, meu Deus! Tipo, isso se encaixa em atenção, ou em qualquer outra coisa que você esteja criando. E, então, assim, você começar a perceber a vibe da sua história, o que você quer criar, o que seus personagens significam, e o que eles realmente significam, assim, né? Se tal personagem aí representa alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou algum tipo de sentimento, ou algum tipo de inspiração. É, tipo, muito interessante você colocar isso no seu dia a dia para você começar a vivenciar mais e a acabar desenvolvendo mais. É porque eu tô em constante, tipo, assim, vivendo mesmo, constantemente vivendo dentro de ascensão. Assim, na escola, no curso, tudo, absolutamente tudo, nos livros. E, enfim, é você realmente mergulhar na história, saber que aquilo é seu, que você tem total controle, que você tem total liberdade de fazer aquilo que você quer e de colocar o que você acha que é o ideal e, enfim, colocar sua vida, sua dedicação, seu amor, sua mente lá dentro. E é isso que eu faço nessa sessão. Tipo, não tem como definir, sai tudo de dentro, assim. É muito bom. Nossa, eu achei maravilhoso isso, que realmente a gente acaba colocando, né, um pouco da gente no universo, e por isso mesmo a gente acaba tendo um resultado melhor, ou ficando mais animado com aquilo que a gente faz, né? Tem sempre um pedacinho da gente nas histórias, com certeza. Né? E agora, Júlia, fala pra gente onde o pessoal pode te achar, onde eles podem comprar chamas vivas. Depois você me passa os links também para eu botar aqui na descrição, vai estar aqui embaixo.
Mas vende seu peixe aí. Chama o povo para ir. Finge que você tá lá na feira, sabe? Na feira, uma das últimas cenas do Mauro com a irmã. Vende seu peixe no peixe. Ó, vamos lá. Você pode me chamar pelo Instagram, que é @liamiranda. Me chamar na DM, eu consigo te vender o livro por lá, mas também o livro, ele tá à venda no Mercado Livre. Mas se você comprar comigo, você consegue autógrafo bonitinho. E o livro, ele também tá no shopping. No shopping aqui de Barueri, no Parque Shopping. Lá na aldeia de Barueri. E a Ascensão, por enquanto, só tá no Wattpad. Tá lá alguns capítulos, que eu ainda tô terminando de escrever. Mas é isso. Você pode me achar no Instagram, no shopping. No Mercado Livre, se você jogar lá Chamas Vivas, já vai aparecer. E também no Wattpad. Muito bom. Então tá bom. Júlia! Jaque, desculpa. Júlia também. Júlia. Júlia também. Jaque, você quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Cara, não sei, depois desse finalzinho da Júlia falando sobre o amor, de escrever a paixão, eu fiquei sem palavras. Né? Eu tava. Ai, caramba! Eu tava viajando aqui, pensando em todo o processo de criação do universo de Júlia. Ah, caraca! E aí eu lembrei, uma das pessoas que comprou o livro e tá lendo, a gente foi num churrasco, encontrou lá, e ela virou pra mim e falou assim: só me fala uma coisa, a Júlia é você? Eu. Fala, não posso revelar esse segredo. Então, assim, toda essa mensagem que a Júlia falou é muito inspirador. Carrega isso com você, porque escrever é vida e a gente vive para escrever. É uma paixão, é uma terapia maravilhosa. Um estilo de vida. Tá aí, olha que lindo, eu adorei. Escrever é um estilo de vida. Exatamente, a gente coloca muito da nossa vida. E um bom escritor, para ter boas ideias, a gente tem que aprender a observar e a perceber as coisas que acontecem à nossa volta e colocar, né, no papel. Tipo, eu adoro prestar atenção na conversa dos outros no ônibus, na rua. Não é fofoca, é que eu tô fazendo estudo de campo para entender o que ela fala, a problemática, os jeitos, né? Para depois colocar aquilo nas histórias. Não é verdade? A gente tem que começar a escrever no início da história, no final. Como é que nem a gente coloca no livro, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. É mera coincidência. Acredita, confia. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Júlia, muito obrigada pela participação aqui. Com certeza você ajudou e inspirou outras pessoas também que querem escrever, porque eu acho que todo mundo já teve assim, essa ideia, né, de querer participar de uma história. E é isso, é legal, eu falo, mas é legal a pessoa que conseguiu de fato escrever a história, publicar a história, né? Chegar e falar, olha, realmente você consegue viver suas aventuras se você conseguir passar por essa jornada de escrita, né? E Jaque, como sempre, muito obrigada por organizar. Jaque me ajuda a organizar, chamar os convidados. Caçando convidados, pegando de surpresa. Muito obrigada, Júlia. Foi um prazer, eu adorei a conversa. Obrigada, Jaque. Quer falar alguma coisa para a gente se despedir? Gente, cara, não sei, realmente, olha, Júlia do céu, você me deixou aqui sem chão. Eu tô parecendo eu tô que nem o podcast que a gente fez com a Nai e com a Draco. Rapaz, vocês são a minha inspiração, só isso. Quando eu crescer, eu quero ser como vocês. Simples. Muito obrigada, Júlia. Esse universo da Júlia é enorme, realmente. Assim, um pouquinho que eu passei por ele ajudando ela com chamas vivas é realmente enorme. Assim. Uma verdadeira viagem. Uma verdadeira viagem. Meninas, é isso por hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Já se inscreve nesse canal, porque aqui você aprende, assim como a Júlia, a deixar de ser só fã para se tornar uma escritora. Olha que lindo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.